O Via Justiça está de volta, debatendo hoje a função da arbitragem empresarial. Nossos convidados são o advogado Francisco Maia Neto, que é da Comissão de Arbitragem da OAB de Minas Gerais, e a desembargadora Evangelina Castilho Duarte, da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Francisco, eu interrompi o senhor no final do primeiro bloco, quando o senhor ia contar um caso sério, parece que envolvendo o mau uso da questão da arbitragem. Eu gostei do sério, Manuel. Ele é sério mesmo, e foi um caso ocorrido no estado do Rio de Janeiro, onde um determinado grupo começou a oferecer cursos de juízes arbitrais dentro de uma Câmara que usurpava o nome de Tribunal de Alçada Arbitral, alguma coisa do gênero, e distribuía ao final do curso uma carteira de juiz arbitral. Pasme, desembargadora. Lá dizia o seguinte: o portador está dispensado do porte de arma nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Dispensado? Certo, dispensado. Entendeu? Quer dizer, há casos mais houve tentativas vamos dizer, de manipulação, de mau uso desse tipo de coisa? Não houve, como existem. Esta semana, a nossa Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB recebeu uma denúncia de mais um caso onde procuram utilizar o Instituto da Arbitragem como forma de cobrança compulsória a determinadas pessoas. Então, eu gostaria até de utilizar esse canal, que fica muito importante, esse veículo para divertir o cidadão. Se receber algum tipo de intimação de Câmara Arbitral, para que compareça como parte, não como testemunha irá, sim, mas como parte, que ele está sendo obrigado a comparecer perante um tribunal arbitral ou coisa do gênero, ou receba um oficial de justiça arbitral, isto tem que ser levado ou à OAB, a OAB está de portas abertas para receber esse tipo de denúncia, ou ao Ministério Público, até uma delegacia de polícia. Exatamente, desembargador. Tá. Desembargadora, a arbitragem ela tem um potencial grande de evitar que alguns casos cheguem à justiça. Mas parece que tem havido também alguma coisa, após a arbitragem feita, as pessoas ainda recorrerem à justiça? Sim, depois da sentença arbitral, da decisão do juízo arbitral, algumas pessoas comparecem à justiça para discutir a validade daquela decisão, apontando vícios que a nulifiquem, que a tornem nula. Então, uma hipótese prevista na lei de arbitragem, que existem duas possibilidades de, havendo cláusula de compromisso arbitral, de cláusula compromissória, de ser levado à justiça. A primeira é de uma das partes se recusar à instauração do juízo arbitral. Uma pretende, a outra não concorda. Então, a que pretende vai à justiça exigir que seja instaurado o juízo arbitral. E a outra hipótese é aquela em que já foi proferida a decisão arbitral e alguma das partes não concordam com a solução dada e vai à justiça discutir a validade daquela decisão. Mas, de qualquer forma, a arbitragem ela só pode ser utilizada se no contrato inicial, no início da prestação do serviço, do negócio, as duas partes entrem em acordo sobre a utilização da... Em princípio, sim, porque há a possibilidade de duas partes que tenham contratado, feito um contrato válido, que trate de direitos disponíveis, quer dizer, direitos patrimoniais, direitos que podem ser transacionados, que podem ser objeto de acordo. Essas duas partes não tratam nada de juízo arbitral no seu contrato. No curso do contrato surge alguma pendência e elas, de comum acordo, optam pela instauração do juízo arbitral. Mas terá que ser sempre de comum acordo. Aí tem que ser de comum acordo. Mas, e a outra hipótese desde o início, existe uma cláusula chamada cláusula compromissória, em que as duas partes, desde o início, se ajustam de que, se houver litígio a respeito daquele contrato, a solução vai ser através da arbitragem. Perfeito. A arbitragem se aplica também nas relações de consumo. Exatamente. Nessas relações de consumo é preciso que essa cláusula seja extremamente destacada. Então é preciso que a cláusula seja até feita
essa cláusula compromissória seja feita em documento apartado e que o consumidor tenha ciência perfeita dos seus termos e demonstre de forma inequívoca que está concordando com a futura instauração do juízo arbitral. Perfeito. Doutor Francisco, o senhor atua principalmente na área imobiliária, né? E parece que é uma das áreas em que há mais procura pela arbitragem. O senhor estava dando, antes do programa, alguns dados para a gente aqui. Aqui em Minas, parece que o volume de negócios O senhor podia repetir os números, Sim. por favor? Eu só vou me permitir completar um exemplo também, desembargadora. A senhora pontuou muito bem, a gente fica até muito satisfeito de ver o judiciário tão integrado com a arbitragem, mas existe uma terceira hipótese também, que é a arbitragem voluntária. E no momento eu estou atuando como árbitro. É um terreno onde existe 2 vizinhos estão no litígio, os advogados, ao verificarem que não havia possibilidade de um acordo, ao invés de levar para o judiciário, fizeram ao invés de ter, porque não existe contrato entre vizinhos, em vez da cláusula compromissória, existe o compromisso arbitral. Então, eles acordaram em levar para a arbitragem. Tá. Então, é só para que é uma coisa... É mais difícil, mas existe também essa possibilidade. E com relação ao mercado imobiliário e construção civil, que a gente englobou num grande universo, houve agora um levantamento feito pela Camarb, que é a Câmara de Arbitragem Brasil Empresarial, que formam com a Caminas as 2 grandes câmaras hoje aqui de Belo Horizonte. Nos últimos 5 anos, nós tivemos um volume em recursos nessa área de 98% dos casos julgados e 50% do número de casos que foram nessa área concentrado. Quer dizer, um lugar... Existe uma pesquisa da FIP também muito interessante. Essa pesquisa foi feita há uns anos atrás pela Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas e ele concluiu que esse setor, mercado imobiliário e construção civil, é o mais propenso a litígio, a controvérsia. Mas, por outro lado, é o mais propenso também a uma solução ou negociada ou rápida. Ou rápida, né? Doutor Francisco, nesses casos, os litígios são principalmente entre empresas ou entre empresa e um consumidor? Existem os 2 casos. A maioria que eu participei, pelo menos, foram entre empresas. Mas agora eu já estou com alguns casos, já participei também entre comprador e construtora. Eu estou, inclusive, com um em São Paulo agora, que é esse tipo de caso que a desembargadora comentou. E nós gostaríamos também de complementar o seguinte, principalmente para o cidadão. Ninguém assine um contrato de arbitragem se não quiser. Perfeito. Esse alerta, doutor Francisco, é muito importante e nós vamos voltar a falar nele no terceiro bloco. Nós interrompemos agora e voltamos em seguida com o bloco final do programa.